Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sempre o Senhor é aquele que nos ensina: vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra de Deus, Cristo Jesus, de dia e de noite. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, dele e por ele. Para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Glorificar ao Pai, a única forma nos últimos tempos é segundo o Espírito, que é a verdade, que é a retidão, que é a integridade e sinceridade para aqueles que nele depositam a confiança e permanecem com ele, vive, reina e governa. Aquele que disse que sempre tem os planos maiores do que os nossos. Planos de vos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Para aqueles que estão na devida obediência, ele firma os passos, segundo a conduta seja agradável e receba sempre semeando pelo Espírito, pelo bom Espírito, segundo a boa semente daqueles que perseveram dia após dia. Porque a palavra diz para aqueles que são o joio, que estão sempre, não produz o arrependimento, ele os amarra em feixes para aquele lugar que está destinado por seguir, obstinados pelo sucesso por um tempo, até teriam êxito em suas intenções de próprio coração, onde estão sempre na rebeldia, aonde o Senhor se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aqueles que se exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados, mas aqueles que se humilham diante daquele que é o braço forte e a mão poderosa, aquele que tudo opera e executa, a palavra diz que serão exaltados para que o seu nome seja glorificado, aonde ele já nos ensinava: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aonde aqueles que estão oprimidos, a palavra diz que quando o ímpio está a governar, o povo geme oprimido, mas também nos ensina que não te indignes quando vês as leis de uma província violada. Sempre tem um que vigia sobre aquele que vigia a outro, e sobre ambos há aquele que tudo opera e executa, aquele da onde a palavra final é sempre do Senhor. O Senhor concede ao homem capacidade de planejar, mas sempre é o Senhor que dá a palavra final, onde nos ensina que é melhor conhecer a sua perfeita e agradável vontade, assim como a palavra diz: do que adianta dizer vou amanhã para tal cidade, abriremos tal negócio, faturaremos tanto. Não seria melhor dizer, se o Senhor assim o permitir? Porque ele gosta daqueles que sempre buscam os seus conselhos e aplicam num coração de carne contrito e arrependido, um espírito inabalável, do qual ele agrada daqueles que assim perseveram. Mas também aqueles que o rejeitam, ele também o rejeita. Ele disse: ainda que esta palavra vos escandalize, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Por isso, muitos são as ciladas inevitáveis daqueles que seguem amotinado, aqueles que seguem como que traidores, aonde o Senhor está sempre a frustrar as suas intenções, os seus planos são frustrados. O Senhor os frustra justamente por rejeitar aquele que podia estar sempre os aprovando, se buscasse os seus conselhos, mas na verdade encobre os seus conselhos. O Senhor abomina aqueles que na verdade trocam a injustiça pela justiça, ele sendo a própria justiça de Deus. Ele detesta aqueles que estão sempre a violar o direito por estar trocando a mentira, está trocando a verdade de Deus pela mentira dos homens. Amam o prêmio da injustiça e receberão da sua própria injustiça. E ainda que dizem que são justos, são os que justificam
assim mesmo porque o Senhor os conhece, quer sejam boas, quer sejam más. Ninguém há de se ocultar a sua conduta, e a palavra diz que tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito nas recâmaras é revelado no alto dos telhados. E ainda que algo passe desapercebido dos meros mortais e não venha a ser revelado diante daquele que tudo opera e executa, nada passará desapercebido no grande tribunal que se aproxima, aonde ali se prestará tanto um ponto, uma vírgula, toda palavra fútil que foi dita, porque dele não se permite escarnecer. Quer sejam boas, quer sejam más, eis que trago o vosso galardão sem demora, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.